Meditação matinal, 6 de fevereiro. O perigo de julgar os outros. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. Romanos 2:1. Conta-se que em uma pequena cidade do interior havia um policial chamado John, conhecido por sua postura íntegra e seu senso de justiça implacável. Ele era um defensor da lei e da ordem, sempre pronto a repreender aqueles que transgrediam as regras. John era particularmente crítico com relação aos delitos, como estacionar em local proibido ou exceder a velocidade permitida. Ele acreditava que a lei devia ser cumprida por todos, sem exceções, e não hesitava em aplicar multas e punições, mesmo para os infratores mais insignificantes. No entanto, por trás de sua fachada de policial exemplar, John escondia um lado obscuro. Ele era viciado em jogos de azar e, para sustentar seu vício, começou a desviar dinheiro das apreensões e a extorquir comerciantes locais. Com o tempo, John se tornou cada vez mais ousado em suas atividades criminosas. Ele passou a usar seu distintivo e sua autoridade para intimidar suas vítimas, chegando a ameaçar as pessoas inocentes para conseguir o que queria. A situação se agravou quando John se envolveu em um esquema de contrabando de armas. Ele aproveitava sua posição na polícia para facilitar a entrada de armas ilegais na cidade, recebendo uma parte do lucro em troca. Seus crimes finalmente foram descobertos quando um dos comerciantes extorquidos por John decidiu denunciá-lo às autoridades. Uma investigação foi aberta e as atividades criminosas do policial foram reveladas. John foi preso e condenado a vários anos de prisão. Essa história real nos mostra como a hipocrisia pode se manifestar em diversas formas. John, que se dizia um defensor da lei, era na verdade um criminoso que usava sua posição para cometer crimes e se beneficiar deles. Sua história nos faz refletir sobre a importância da honestidade e da coerência entre o que dizemos e o que fazemos. O capítulo 2 de Romanos fala de como os judeus se achavam superiores aos gentios a ponto de apontarem seus pecados enquanto faziam a mesma coisa que eles. Mas diante de Deus, ambos eram igualmente culpados. Conhecer o que era certo não isentava de culpa os judeus, mas agravava seu pecado, pois ao julgar os outros, quando cometiam os mesmos pecados, estavam se condenando à mesma ou à pior sentença. Ao pronunciarem sentenças sobre os outros, traziam para si mesma a condenação. O versículo 3 do mesmo capítulo adverte que aqueles que fazem as mesmas coisas que condenam não poderá se livrar do juízo de Deus. Quanto mais conhecemos as orientações de Deus, mais responsabilidade temos sobre nossas ações. Por isso, é perigoso para nós fazermos julgamento das coisas que os outros fazem. Precisamos ter em mente que todos nós estamos suscetíveis a errar em algum momento, e na mesma medida que usarmos no julgamento dos outros, irá ser usado em nós. Por maiores que sejam os pecados cometidos por alguém, não se coloque por juiz dele. Seja sábio e evite condenar os outros, especialmente em pecados que você mesmo comete, mas que não quer admitir. Aqueles que cometem erro por falta de conhecimento podem ser desculpados, mas para aqueles que sabem exatamente a dimensão do seu erro, poderia haver desculpa? Ore comigo agora. Senhor, Tu és onisciente, sabe tudo sobre mim, conhece os meus pecados escondidos e o meu senso de justiça quando se trata de julgar os outros. Te peço, Senhor, ajuda para não julgar as pessoas, mas para ajudá-las a encontrar um caminho seguro para seus passos.
Perdoa-me por todas as vezes que impiedosamente julguei as pessoas e ajuda-me a viver em completa lealdade a Ti, em nome de Jesus.